or will you fucking fight back? Acho tão legal aquele negócio de pegar A placa. o cartaz, a placa ali com os torcedores e mostrar assim uma forma tão diferente, interessante, divertida de comemorar o gol. Sim. Saudável, mas conseguiram proibir. Tem outras coisas muito piores que eles não fazem nada. Não só no futebol nesse país. Ídolo rubro-negro, Gabi com a camisa do Flamengo desde 2019, 210 jogos oficiais, 133 gols. É muito gol, hein? A média de 0,63 por jogo, além de muitos gols, vários deles decisivos, momentos históricos com a camisa rubro-negra. Minutos para participar em gol, 99,4. Tem 2 Libertadores, uma Recopa, 2 Campeonatos Brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, 3... Até cansei, professor. Ufa. É título demais. E são só 4 anos. A gente fala só, mas quando o Gabigol veio para o Flamengo, até pelo jogador jovem que é, até pela perspectiva de jogar bem e de repente chamar a atenção de algum clube europeu, 4 anos era uma perspectiva até otimista. Segurar um jogador desse do futebol brasileiro 4 anos, só um clube estruturado como o Flamengo mesmo. E não é que ele ganhou só esses títulos, alguns deles ele praticamente deu, né? As 2 Libertadores, com aquela virada Em cima do River. em cima do River, aquela loucura, né, naquele pedaço do jogo. A segunda Libertadores, terceira do Flamengo, mas a segunda dele pelo Flamengo também com o gol dele, sempre presente ali, né? É um grande ídolo, viu? Eu ainda tenho dúvida nessa história dele ser o maior ídolo fora o Zico, mas depois do Zico, cronologicamente falando, né? Sim. Depois que o Zico parou, eu tenho certeza absoluta. Eu acho que passa. Pet, passou Adriano. Passou sim, passou ídolos afetivos, né? Pet e Adriano dizem muito ao coração do rubro-negro, né? Merecem, mas ele foi mais consistente, né? E ele Os passa Libertadores, muito, ele passa muito pelo que o Abel falou, né? Essa identificação que ele tem com a torcida, com a comemoração, a proximidade que ele tem. Pode-se falar muito da marra. E o cara que tá ali pra fazer isso aí, ó, pra marcar gol e desestruturar a equipe adversária. Pode-se questionar muita coisa. Né, Um cara de personalidade. Pode-se questionar muita coisa, mas ele entregou dentro de campo. Óbvio que o Flamengo tem um time muito bom, que o serve também, que auxilia para que potencialize isso nele, mas ele é um cara que também se identificou e se entregou para que isso acontecesse. É um jogador interessante para o cenário nacional, não deu certo na Europa, talvez ali por N questões, N fatores, mas é um cara que tem, além da questão da entrega esportiva, ele tem uma entrega de identificação com a molecada. Ele é um jogador que chama atenção, o pessoal quer imitar cabelo. Um exemplo do que foi o Neymar aqui na passagem dele. Eu falei da placa, dos cartazes, mas Sim, também. esse gesto na comemoração, a molecada gosta de imitar. Sim. Porque são coisas marcantes, de personalidade, eu não sei, não tem nada a ver, mas eu me lembrei do Rivaldo. É um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, já foi melhor do mundo, um cracaço, jogou demais em 2 Copas do Mundo, mas era um cara mais quietinho. Não tinha essa comunicação, não tinha esse carisma, né? Exatamente, você falou a palavra. Carisma que o Gabigol tem. Carisma. Diga, Lúcio. É um perfil mais baixo do Rivaldo, né? Essa questão, o Gabigol, ele me ganha definitivamente quando ele começa a jogar com o Pedro. E eu vou explicar. O Gabigol antes ele era a referência, o protagonista e levava quase que todos os holofotes, mesmo com o Bruno Henrique, né? Que era a peça fundamental. Mas quando chega o Pedro, ele tem que se adaptar. E passa a ser um Gabigol também assistidor, passador. Um Gabigol que entende que tem um parceiro na referência e que está quente, que está para gol. Né? Então o Gabigol segue fazendo os seus, a média é muito boa, os números são muito bons, segue fazendo gols decisivos, mas mais do que isso, ele ganha o parceiro, ele recebe o parceiro, ele entende o parceiro e quem ganha aí é o Flamengo. Para mim aí o Gabigol ele pula, dá um salto em termos técnicos, em termos táticos, em termos de entendimento do jogo, ele amadurece. Tem o Gabigol fora de campo, que a gente sabe que tem um temperamento forte, até dentro de campo às vezes com algumas situações que acabam prejudicando a ele, né, com cartões e tudo mais,
Mas esse entendimento do jogo que ele passa a ter com a presença do Pedro, para mim, é fundamental. Pergunta para os amigos do F360, para você que nos assiste em casa. É o maior ídolo de um clube nos dias atuais? Gabigol? Professor Celso Zelt? Sim, ídolo nesse sentido mais amplo que a gente estava falando, do carisma, e não só de rubro-negros. Tem crianças, mascotinhas de outros times que acompanham lá o Gabigol quando o Flamengo vai enfrentar. A gente já viu isso em jogo com o Palmeiras, em jogo com o Santos, né? Em jogo com o Corinthians, assim, em outros times. Então, nesse sentido mais amplo, sim. Se a gente falar só do ponto de vista técnico, o Arrascaeta, por exemplo, hoje é um grande ídolo do Flamengo, um jogador que faz falta ao jogo do Flamengo. Dudu no Palmeiras, Hulk no Galo. São grandes ídolos, mas eu acho que... Cássio no Corinthians. Desculpa, eu te interrompi, professor. O Gabigol é mais ídolo no Flamengo do que o Cássio no Corinthians? Eu acho que ele é mais carisma. É essa coisa que a gente estava falando, né? Ele mobiliza mais. Até porque goleiro concorrer com quem faz gol é uma covardia, né? Eu sei porque fui goleiro, nunca fui tão valorizado assim. Oh, meu Deus, mas olha a história do Cássio, olha a história do Cássio. É pesado. E Dudu no Verdão, Natália? O Dudu, ele tem identificação, ele tem títulos também com a torcida do Palmeiras ali, né, cenários importantes, mas atualmente, até porque o Dudu divide, de certa forma, um protagonismo com o coletivo que o Palmeiras tem com o Abel Ferreira. O Gabi, ele em determinados momentos, ele é o grande cara desse time, principalmente como o professor traz muito bem. Em momentos decisivos é ele que aparece ali. Vou citar, por exemplo, a Copa do Brasil final ano passado contra o Corinthians, um momento em que havia uma certa temeridade da torcida nos pênaltis, e a hora que ele faz o gol, ele chama e acabou. O Maracanã vem abaixo com a torcida abraçando o que o ídolo atual trazia ali, né? Aquela explosão. Então acho que por isso ele tá um pouco à frente. Alguns jogadores que penduraram a chuteira recentemente, como por exemplo Fred no Fluminense, D'Alessandro no Internacional, aí acho que se assemelham ao que ele faz hoje. Não é? Ele tá nesse nível aí, Abel. É como eu falei, essa afirmação de que ele é o segundo maior ídolo do Flamengo depois do Zico, eu acho exagerada porque teve muita gente boa lá. Né? Em outros tempos, Dida, Leônidas da Silva, você entra numa coisa mais agora dos tempos modernos do futebol brasileiro, esse futebol que a gente conhece, ele é o grande destaque, assim, é o cara que mais é a cara de um time e de uma torcida. E vive num momento em que as coisas acontecem, fluem no Flamengo, né? Talvez em um outro episódio, se a gente falasse de um Adriano Imperador vivendo essa fase, a gente não sabe como seria e como potencializaria essa questão de ídolo. Fluem pelo pé dele, né? Sim. O cara fez os 2 gols num jogo de matar cardíaco contra o River Plate. Final de Libertadores, ele já tá no limpo. Só isso eu já colocaria ele lá. E o que ele pode almejar mais ainda nesse Flamengo? Tem bastante coisa. Recordes pra quebrar, tem o título mundial. Tem o máximo que ele conseguir correr atrás do Zico. Tem potência. Já igualou o Zico em alguns números, né? De Libertadores. Em média de gols, na mesma fase da vida, ele supera o Zico pelo Flamengo. Tem a possibilidade. Na verdade, ele tem uma Libertadores a mais que o Zico já, né? Então, e tem a possibilidade dele, indo bem do Flamengo, ter também um bom desempenho em seleção brasileira. Eu acho que usar o Flamengo no bom sentido, né, como uma ponte para a seleção brasileira, ele ainda é jovem pra outra isso. Coisa para a vida dele. Talvez para uma futura volta para a Europa, se isso deixar ele tão fascinado assim, a gente não sabe. Se vier uma proposta de um gigante europeu, claro que ele vai curtir a ideia a partir de um bom desempenho no Flamengo. Tem muita coisa ainda para fazer pelo Flamengo. Ele iria talvez para um gigante numa necessidade, talvez ali uma emergência de você suprir perdas durante a temporada para esses gigantes, né? E aí, mas fora isso eu não vejo um cenário tão aberto assim para ele, até porque não é de hoje que ele faz essa campanha, né? Ele já vem nesses 4 anos, passando o primeiro ano ali, mas o terceiro ano, segundo ano, ele já nessa pegada de fazer muitos gols. Então, se ele tivesse que ter saído, talvez ele tivesse saído antes. E ele dá uma declaração um tempo atrás, ele dando uma entrevista, ele fala que ele tá muito feliz, né? Ele tá ganhando bem. Ele é ídolo no clube que ele tá, amado. Por que abrir mão disso para disputar algo
que ele já foi pra lá e não aconteceu. Então é difícil abrir mão. Na cabeça do jogador, eu vou abrir mão de uma coisa que tá dando certo pelo incerto. Vai valer muito a pena. Por isso que eu falei de um gigante, né? Qualquer clube intermediário não vai tirar ele do Flamengo. Lúcio. E sobre gigante, até para deixar claro aqui, não que ele não tenha qualidade para isso, né? Quando eu cito, eu digo que o olhar é diferente. Se você pegar o City, por exemplo, ontem teve gol do Julián Álvares, 20 anos, 21. Essa é a pegada do gigante, né? Porque ele vai precisar que ainda renda, inclusive na parte econômica, eventualmente, com uma futura venda. Então o Gabigol já passa do limite, seria para um outro escalão de clubes, não tão revenda assim mais na Europa e sem tanto faturamento assim. Mas qualidade ele tem hoje para encarar gigantes, com certeza absoluta. Não há uma tendência hoje de você olhar e pensar num desmanche do Flamengo, a começar com o Gabigol. E a grandeza do Gabigol é uma coisa tão absurda. Eu estava pensando sobre isso. Com esse elenco cada vez mais qualificado ou com musculatura do Flamengo, a gente discute, né, professor? Semana passada a gente já teve alguns debates aqui. Quem vai ser titular, quem pode sair, quem entra, quem sai no meio de campo. E acho que só 2 jogadores ninguém teria coragem de deixar no banco. Ele e o Arrasca. Ele e a Arrascaeta, quando se discute, e eu imagino que qualquer técnico que chegue, e aconteceu dele ser substituído algumas vezes com o Rogério Ceni, não me lembro se com o Renato também, além... Paulo Souza. Esse também. Além dos gols, dos títulos, essa personalidade forte dele de reclamar também quando é substituído, toda a importância que ele tem, eu imagino que seja até difícil para um técnico, num jogo que o Gabigol tá ruim, de tirá-lo. Pensar em tirá-lo do time titular aí é quase uma loucura. Ou estou exagerando? Não. É campo minado. Eu só acho que... Não é campo minado? Não mexe aí que ele vai... É arrumar pra cabeça. Mas aí entra a administração de pessoas, o cara que vai comandar. Porque ele pode muito bem, assim como o Zidane fez com o Cristiano Ronaldo no Real Madrid, que ele assimilou muito bem as idas pro banco de reserva, ficar fora de alguns jogos, quando o Zidane coloca na cabeça dele que ele precisava disso. E ele entende muito bem e as coisas fluem muito bem. Agora o cara chega sem nada dizer e põe, não vai acontecer. Então entra uma questão de gestão. Consegue imaginar Vitor Pereira colocando o Gabigol no banco? Primeiro porque... Ou tirando no intervalo de um jogo o tamanho da confusão? Primeiro porque fazer isso hoje é burrice, né? A coisa está dando certo. Houve um tempo, vamos fazer uma justiça ao Gabigol. Mas, não, veja bem, eu estou dizendo no seguinte aspecto. Óbvio que, eu concordo, você usou a palavra certa, é burrice. Mas, um jogo lá, um Flamengo e Palmeiras. O Gabigol tá muito marcado, tá jogando mal. Você tem no banco um monte de gente. Vamos dizer que ele começa com Gabigol e Bruno Henrique. Você tem Pedro, Copa do Mundo, no banco de reservas. Ele vai tirar o Bruno, mas não vai tirar. Aí é obrigação. Você não pode tirar? Pode, deve. O técnico, mas vai arrumar pra cabeça. O técnico não é técnico do Gabigol, é técnico do Flamengo. Ele tem que fazer o que é melhor pro Flamengo. Eu só acho que tinha uma época em que o medo de tirar o Gabigol vinha antes, inclusive em momentos em que ele merecia nem ser escalado, em alguns momentos que você tinha o Pedro como opção. Hoje não. Hoje eu acho que ele ganha esse respeito no campo. Sim. Hoje eu acho que tirar o Gabigol antes desse estranhamento do gênio dele, dele ser temperamental, antes disso vem a bola dele. Hoje é estranha essa proposta, porque a gente não imagina o Gabigol não sendo importante. E ele mostrando que é versátil, né, professor? Ele jogando num posicionamento diferente, ele saindo um pouco mais da área, sendo importante, solidário, como a gente diz, ele sai um pouco daquele protagonismo dentro da grande área para ajudar na construção dentro fora da grande área, né? Então, isso tudo também mexe um pouco, porque você sabe que ele é um jogador que você não morre só com essa opção. Ele ofereceu 1 ano de protagonismo para o Pedro crescer. Sim. 1 ano ele ofereceu de protagonismo, ele abriu mão desse protagonismo. Isso é muito legal. Não é o Gabigol, tem que tirar porque ele não está fazendo nada no jogo. E mesmo na posição em que ele joga, não dá para dizer isso. Um cara que ganhou uma Libertadores com 2 gols no fim do jogo daquele jeito, ele sempre terá esse crédito. Lúcio, você queria falar, né? É a adaptação que a gente falava no espaço anterior, né? O Gabigol, ele é inteligente para perceber o que está acontecendo do lado dele, né? Tá vindo um cara atropelando, vai bater de frente, não há sentido.
Todos ganharam na temporada com a entrada do Pedro. Ainda mais depois que você perdeu o Bruno Henrique de forma temporária, mas já por um longo período, né? Então há essa adaptação, o Gabigol entende o que está acontecendo, cresce, amadurece, vai buscar um novo espaço, oferece os holofotes ao Pedro, que aproveita muito bem, e a parceria fechou, deu química, né? Às vezes você tenta lá com 2 craques, 2 feras na frente, ou na dupla de zaga, ou no setor de meio campo, não importa o setor, mas não tem a química, ela não acontece. Com o Pedro fechou, é na respiração, é no olhar, o ritmo, a intensidade, o conteúdo está muito parecido, Gabigol e o Bruno Henrique, está muito parecido. Então, só ganha o Flamengo, o torcedor tem que estar feliz. E o Leandro Neves dizendo que o Gabigol vai disparar como o maior artilheiro brasileiro na Libertadores esse ano. Mais 10 gols pra conta. Já tá com números o Leandro, hein? Muito provavelmente ele vai deixar o Luizão bem pra trás, né? Ele tem idade pra isso. A grande questão era ele ficar no Flamengo, que a gente sempre debatia até quando vai ficar no Flamengo. Se ficar com o Flamengo jogando Libertadores toda hora, ele vai disparar. Oh, will you fucking fight back?